Hoje nós vamos estudar sobre Cristologia. Cristologia é estudo ou tratado sobre Cristo. E para nós começarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos ler um texto que está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este texto do Evangelho de João, ele nos ensina muitas coisas a respeito de Cristo. João aqui vai se referir ao Verbo, mas afinal, quem é o Verbo? O que é o Verbo? O Verbo aqui ele tem o mesmo significado de palavra, palavra de Deus, se referindo a Cristo. Cristo é a palavra. João nos ensina aqui que Jesus, sendo o Verbo de Deus, ele é eterno. Observe que João vai dizer que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus não passou a existir no dia em que Maria o concebeu humanamente. Não, ele já existia desde o princípio. Observe que João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele além de ser eterno, ele também é criador. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a palavra Deus aparece ali, Elohim aparece ali, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, está se referindo a Cristo. Cristo está participando da criação do ser humano. João vai dizer que o Verbo era Deus. Ele não disse que o Verbo era semelhante a Deus. João está dizendo aqui que Jesus Cristo, sendo o Verbo, ele é Deus. Então, ele é eterno, criador, e ele é Deus. Nós precisamos compreender que Jesus, sendo Deus, ele tinha que cumprir o plano de salvação para a humanidade. E para cumprir este plano, ele teve que esvaziar-se da sua glória, que ele tinha no céu como filho, e vir aqui à terra, tomar a forma humana, para morrer por nós e nos salvar. Isso nós chamamos de encarnação. Quando Jesus ele toma a forma humana, ele se encarna. A doutrina da encarnação, ela é muito importante, ela é de suma importância. Por quê? Porque a doutrina, ela fala que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Sendo 100% Deus, Jesus Cristo aqui na terra, nós vemos Jesus perdoando pecados. Os fariseus vão confrontá-lo em ver Jesus perdoando pecados. Nós vamos ver Jesus aqui na terra, 100% Deus, ele também salvando pessoas. Ele tinha autoridade. Observe que quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, ele diz, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai mandaria anjos aqui. Ou seja, como Deus, ele tinha uma autoridade de filho, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Nós vemos no capítulo 11 de João, Jesus na morte de Lázaro chora. Mesmo sendo Deus e sabendo que Lázaro ressuscitaria, o lado humano de Jesus se comove com aquela situação e Jesus vai às lágrimas. No capítulo 4 de João, nós vemos Jesus sentindo sede. Nós vamos ver Jesus dormindo. Nós vamos ver Jesus no capítulo 4 de Mateus sentindo fome lá no deserto. Ou seja, necessidades humanas. Se Jesus não fosse homem, fosse apenas Deus, a história de Jesus seria um mito apenas. Se Jesus fosse apenas homem e não Deus, enquanto esteve aqui na terra, a adoração a ele seria idolatria, porque nós só podemos adorar a Deus. Então, a doutrina da encarnação, ou seja, quando Jesus, ele, sendo Deus, toma a forma humana e se torna 100% homem e 100% Deus, é uma doutrina indispensável, a encarnação. Veja o que o apóstolo João diz em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A pergunta é: Jesus continua 100% homem, 100% Deus? Sim. Jesus, quando ressuscita, ele aparece novamente na forma humana para os seus discípulos. Observe que Jesus continua com as marcas nos cravos. Ele sempre será 100% homem, 100% Deus. Por que Jesus teria que vir na forma humana para executar o plano de salvação? Observe que Adão, a Bíblia chama o primeiro Adão, ele nasceu também perfeito, mas Satanás o vence. Satanás traz a queda humana através do pecado de Adão. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer então que Deus vai mandar o segundo Adão, Deus vai enviar o segundo Adão, ou seja, perfeito, possuía a natureza humana, mas uma natureza plena. É por isso que Jesus, quando ele nasce, ele não é fruto de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz que ele é gerado no ventre de Maria, uma virgem que nunca um homem havia conhecido, pelo próprio Espírito Santo. Por que isso? Porque todos nós nascemos com a natureza caída. Nós que somos frutos de um relacionamento entre um homem e uma mulher, nascemos com a nossa natureza humana caída, a natureza de Adão. Então Jesus, quando ele é concebido pela mulher, fruto do Espírito Santo que gerou a Jesus no ventre dela, Jesus ele tem a natureza humana sim, mas não uma natureza caída, uma natureza plena, uma natureza pura, santa. Então Jesus ele morre como um homem. Por quê? Satanás venceu o primeiro Adão, mas Jesus vem como um segundo Adão, enfrentando todas as dificuldades que o homem enfrenta e vence essas dificuldades. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é em tudo tentado, mas sem pecado. E ele vence desta forma. É necessário que Jesus se tornasse a forma humana para que ele se tornasse o nosso mediador. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, como homem, Jesus Cristo agora é a nossa ponte, é a ponte que liga o homem a Deus. Ele nos reconciliou com Deus, ele nos deu acesso a Deus, ele é o mediador. Ele é a maior revelação de Deus ao homem. A gente sabe que Deus ele fala, se revela através da natureza, através da consciência do homem. Por mais que o homem nunca tenha ouvido falar de Deus, ele tem uma consciência que o aprova quando ele tem uma atitude correta e reprova quando ele tem uma atitude equivocada. Essa consciência foi o próprio Criador que colocou e revela. Ele se revela através dessa consciência. Mas a principal revelação de Deus ao homem é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Então, sendo 100% homem, ele vai ser tentado em tudo, mas vence as tentações, vence todas as dificuldades e cumpre com sucesso a sua missão.